gente é pra brilhar. Arrasa na vida. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Leonardo de Oliveira e bem-vindo a esse novo quadro do Mimimídias, onde a gente conversa com criadores, artistas e, sei lá, todo mundo aí que produz alguma coisa que a gente acha interessante, que é bacana, que agrega, para poder entender um pouquinho melhor aí sobre como funciona, né, esse mundo de criação. Hoje eu tô aqui com o Rubens Aredes, maravilhoso vocalista do Então Brilha, do Carnaval daqui de Belo Horizonte, e a gente vai falar um pouquinho sobre essa bagunça toda. Beleza, pessoal? Tudo bom? Vamos lá, Léo? Bora. Bom, Rubens, antes de mais nada, assim, queria que você se apresentasse um pouquinho, fala aí o que você faz, qual que é o seu papel no Então Brilha, como que isso funciona. Quando eu comecei minha carreira, nem lembro, não. Tem um bom tempo que eu trabalho com teatro, com canto e com música. Agora, o meu trabalho vinculado ao carnaval começou mesmo com Então Brilha. Eu sempre curti carnaval, sempre fui pros blocos. Desde quando o Carnaval de Rua de Belo Horizonte renasceu, eu sempre tô colado. Só que aí um belo dia eu recebi o convite para participar dessa equipe que faz o Então Brilha acontecer, né? Assim, na função de cantor e puxador do bloco. Isso foi em 2014. Desde então eu incorporei isso na minha vida e minha principal atividade hoje é trabalhar com o Então Brilha. Eu acho legal assim também, porque as pessoas às vezes têm uma noção de que o carnaval acontece só no carnaval, né? Ô dó! Enquanto assim, na verdade, é toda uma vida profissional, assim, na verdade, né? Não vou dizer que é toda uma vida profissional, mas para pessoas como eu e os meus principais colegas de trabalho, o carnaval é uma das frentes de trabalho, né? Então, são muitos músicos que têm vários trabalhos, dentre eles trabalhos vinculados ao carnaval, mas que em outro momento trabalha com MPB, com música mineira, com rock, né? E por aí vai. E não só entre os músicos, mas também figurinistas, né? Por exemplo, assim, que faz figurino para um tanto de companhia de teatro na cidade, mas que também vai atender aos blocos carnavalescos. E isso é muito legal, assim, que você puxa uma ideia que a gente queria saber assim, também, é sobre o que faz acontecer um bloco tão grande assim, né? Que hoje vocês estão ali no pódio, né? Pode até falar assim, pelo menos em termos de tamanho, dentro do Carnaval de Belo Horizonte, e que a estrutura é grande, né? O trabalho é muito grande. Assim, quantas pessoas estão envolvidas, que tipo de profissional está nisso, quanto tempo de trabalho, quanto vocês começam a se organizar até finalmente ali sair o bloco no sábado de Carnaval. Isso vai variar muito de bloco para bloco, né? Mas vamos pegar o Então Brilha, que é o bloco que eu tô e que é um dos maiores da cidade mesmo. Só pra gente ter uma noção da logística, né? Você tá querendo saber mais logística, organização da parada e tal. Olha, pro desfile acontecer, a gente começa a trabalhar em agosto. Se deixar para setembro, começa a atrasar, as coisas começam a ficarem atrasadas. Porque você tem que organizar um tanto de coisa. Então vamos ver. Trio elétrico. Você precisa organizar trio elétrico. Trio elétrico bom em Belo Horizonte, que difícil de arrumar. Então demanda todo um trabalho de pesquisa para localizar um trio elétrico que vai dar conta. Aí você chega lá, o trio elétrico é muito caro. Aí você não tem dinheiro para alugar esse trio elétrico. Aí você tem que correr atrás de outros blocos mais ou menos parecidos com o seu, em termos de tamanho, de alcance, de possibilidade de renda para pagar esse trio elétrico, e ver se não rola uma parceria, de alugar todo mundo junto mesmo no trio elétrico. Né? Assim, isso pensando no trio elétrico. Só que aí tem questões de som. Então, quantos instrumentos eu tenho no carnaval? Porque não necessariamente as bandas dos blocos possuem os mesmos instrumentos que vão pro trio elétrico. Entendi. Inclusive o repertório muda, porque uma coisa é você fazer um show no palco, outra coisa é você ir pro trio elétrico. Inclusive o tempo é diferente, trio elétrico você gasta 4, 5 horas, palco você gasta uma meia, 2. Outro tipo de fruição até mesmo, né? Outra coisa. Do conteúdo, né? Da festa. Fora assim, além das questões técnicas, né, que envolve o trio elétrico, o tipo de equipamento, ainda tem outras questões de concepção, né? Assim, então o desfile desse ano nós vamos ter um tema? Vamos, qual que é o tema? Aí essa pergunta ela fica meses girando na cabeça de um tanto de gente que se encontra e debate, discute para encontrar um eixo norteador. Falar assim, então nós vamos falar desse assunto aqui no desfile. E daí já desdobra. Então o figurino da bateria vai ser assim, figurino dos cantores vai ser assado, vai ter esse adereço, não vai ter.
E aí as coisas começam a se desdobrar do tema. E aí você falou assim, desde agosto, né, se eu não me engano, são 9 meses até o carnaval, quando vocês dão saída. Isso aí, então, você falou que é músicos, figurinistas, o pessoal da bateria que vai ensaiar, os técnicos. Dançarinos. Cantores, Dentro da banda, você sabe quantos vocês são, assim, mais ou menos? Olha, na banda Brilha, nós somos 13. Gente, desculpa se eu deixei um pra trás. Mas assim, 13 que sobem no palco, né? Mas tem outros músicos que são subs, né? Porque aí você fecha um show, mas o baixista oficial não pode. Então você tem que ter um baixista na gaveta, né? Então a gente ainda tem um time, digamos assim, de substitutos, né? Além desses 13, ainda tem um timezinho de substitutos. Fora produção. A nossa equipe de produção hoje tá bacana, nós estamos com 5 pessoas na equipe de produção. Mas aí vamos falar 3, porque 2 estão na banda, né? Que sou eu e o Cris, no caso. Fora o técnico de som, né? O holding, o Sam, querido do coração. Nosso técnico de som Marcão, também gatinho demais. Enfim, é uma equipe boa, né? Entendi. Mas isso assim, que trabalha o ano inteiro produzindo shows. Entendi. Né? Agora, o desfile aí já envolve outras pessoas. E essa direção criativa assim, que vocês têm é centralizada em vocês 3, ali mais da parte central, ou isso, como é que funciona assim, né? Essa decisão do tema, a organização mesmo? No caso do Então Brilha, essa equipe de produção que eu falei que nós somos 5, ela é uma equipe de produção muito nova. Ela surgiu recentemente por uma demanda da realidade. A realidade impôs a condição de que, olha, precisa ter um grupo mais enxuto e que vai ser mais operativo e planejar as coisas. Esse grupo discutiu muito o tema desse ano, né, assim. E a gente tem um outro grupo ainda que a gente chama de Velha Guarda, que é um pessoal que está no bloco desde que o bloco surgiu, desde o primeiro ano do bloco, que aí é uma outra história, que o Então Brilha é carioca. Depois podemos discutir isso, mas Então Brilha é um bloco carioca, radicado em Belo Horizonte. Radicado em Belo Horizonte. Mineiro de coração, mas tem que reconhecer que nasceu no Rio. Depois a gente entra na história. Mas aí tem o pessoal da Velha Guarda, né, que são fundadores do bloco e pessoas que durante muito tempo deram raça pelo bloco e hoje, digamos, estão num lugar tipo assim, me chama quando precisar da minha ajuda, mas eu vou fazer outra coisa. Né, assim, que não assumiram a coisa como um trabalho, um negócio do dia a dia para ficar o ano inteiro aquilo, né? Um negócio que o carnaval vai chegando, se aproximam, são pessoas muito criativas, muito inteligentes, elas ajudam muito. A gente fala que é o Conselho Jedi. São os mestres, né? Que Exato, não estão ali na linha de frente, exato, mas que... Exato. Okay. Então eles também ajudam muito nessa discussão. E aí... Só que... E aí a mesa de boteco ajuda, né? Aí eu tive uma ideia, mando pro WhatsApp pra alguém, ajuda. E aí o tema esse ano foi meio que construído assim, foi muito mais entre eu, a Michele e o de Souza, em conversa de WhatsApp e nos intervalos de ensaio no estúdio, que o negócio foi desdobrando, aí levamos pra equipe de produção, a equipe de produção pirou, e aí levamos pro Conselho Jedi, o Conselho Jedi pirou, e aí a coisa foi desdobrando, né? Mas o Brilha tem essas instâncias, digamos assim, que é um negócio que surgiu naturalmente ao longo do desenvolvimento do bloco. Em outros blocos é um pouco diferente. E aproveitando isso assim, né? Aí me faz pensar, assim, o Brilha enquanto proposta artística mesmo, assim, né? Qual que é a proposta criativa, assim, né? Qual que é, o que são vocês, o que vocês apresentam, assim, enquanto arte, assim, nesse sentido? Entendi. Então eu vou aproveitar para contar essa história do Bloco Ser Carioca, que tem muito a ver. A história do Então Brilha e até a ideia que o embasa tem muito a ver com a história como o Carnaval de Belo Horizonte, mais recente, o Carnaval de Rua, se desenvolveu, né? Essa coisa de uma juventude que quer ocupar os espaços públicos com arte, com cultura, com entretenimento e encontra o impedimento pelo poder público, né? Assim, aqui em Belo Horizonte era muito claro a questão da Praça da Estação, né? Que tinha um veto do poder público no uso da praça pela população, enfim. Só que no Rio de Janeiro também tinha uma situação assim acontecendo no Rio. E essa juventude carioca que vai para as ruas no carnaval, querendo ocupar as ruas do Rio de Janeiro, produzindo blocos, né? Coisa completamente diferente do que acontece na Sapucaí, né? Assim, nós não estamos falando dos grandes desfiles da escola de samba, mundialmente conhecido. Estamos falando de bloco de rua, né? No Rio de Janeiro esse processo já tinha começado anos anteriores, né? Assim, e aí uma turma de BH
uma turma de amigos resolve passar o carnaval no Rio, empolgados com essa ideia da coisa que estava acontecendo lá. E lá eles resolveram criar o Então Brilha. Então, Belo Horizontinos no Rio de Janeiro criaram o Então Brilha meio que assim, vamos fazer? Vamos, estamos aqui, vamos fazer, né, e tal. Só que esse vamos fazer, aí que tá, porque é uma galera muito antenada, né, uma galera assim, nós não vamos fazer um bloco por fazer um bloco. Qual que é a proposta? Qual que é a ideia, né, assim. E aí é uma galera, né, assim, quase todo mundo ou trabalha com arte, ou está de alguma maneira vinculado com arte, literatura, comunicação, é uma turma mais ou menos dessas áreas, em afins, que são amigos, né, assim. E tem uma figura apaixonada por Mayakovsky. E tem um poema do Mayakovsky que chama Gente é pra Brilhar. Então, baseado nesse poema do Mayakovsky, eles criaram o bloco Então Brilha. Então Brilha surge inspirado nesse poema do Mayakovsky, nessa situação. No ano seguinte, vem a ideia de somos de Belo Horizonte, amamos a nossa cidade. Em BH está começando a acontecer esse movimento de contestar a impossibilidade de usar o espaço público como lazer e entretenimento através do carnaval. Vamos fincar o pé na nossa cidade, vamos fazer o Então Brilha acontecer aqui, né? E aí, a partir daí, o Então Brilha aconteceu. E aí teve toda uma discussão, onde é que o Brilha vai se concentrar e onde que vai ser o desfile do Brilha, né? E aí, 2 elementos foram determinantes para a escolha do lugar, né? Um elemento tem a ver com o próprio tema do bloco, Gente é pra Brilhar, Então Brilha, né? E aí, a partir daí, já desdobra a ideia de que, independente da sua cor, independente do gênero, independente da sua sexualidade, se é cis ou se é trans, se é rico, se é pobre, independente do que for, é para brilhar, tá, gente é para brilhar. Interessante. Né, assim? Então a gente começou a pensar assim, bom, mas todo mundo é para brilhar. Mas no ano corrido, tem gente que brilha mais que outras pessoas. Por uma questão de desigualdade mesmo, assim, tanto desigualdade social, de renda, quanto de oportunidades em função do racismo, do machismo, da LGBTfobia, né, e tudo mais. Então nós temos que pensar naqueles setores da sociedade que, digamos, que brilham menos em função dessa desigualdade que é real. Então é a partir do reconhecimento da desigualdade, da injustiça, para tentar elaborar a partir daí um bloco de carnaval que seja, na verdade, um grande protesto contra as injustiças, as desigualdades e um grande louvor à diversidade. E aí pensou-se na Guaicurus, por ser um espaço. Foi até engraçado que esses dias um rapaz de um jornal de Juiz de Fora me ligou para dar entrevista e ele me falou assim, por que vocês escolheram um lugar degradado para o Então Brilha desfilar? E eu fiquei assim, degradado? O que você quer dizer com degradado? E ele, não, socialmente degradado. Aí eu fui entender a Rua Guaicurus, em Belo Horizonte, que é onde fica a maior parte dos prostíbulos da cidade, muito morador de rua, um comércio que é clandestino e ao mesmo tempo não é, população negra circulando bastante. Então é esse o lugar. Bom, legal. Outra coisa ainda, você sabe me dizer um pouco assim, por que e como que o Brilha cresceu tanto assim, né, nesses últimos, sei lá, 5 anos talvez aí no Carnaval Belo Horizontino? Por quê? Por que isso aconteceu assim exatamente? Ô, Léo, eu acho que é uma combinação de muitos fatores. Na minha opinião, o principal desses fatores é porque o Então Brilha, ele é um bloco que tem raízes muito fortes, raízes que eu digo raízes ideológicas, não só ideológicas, mas de conceito também, sabe? Muito forte. Então essa coisa do gente é pra brilhar, então, independente de qualquer coisa, você é pra brilhar, cada um é pra brilhar. Isso é uma mensagem muito forte, né, assim, que ganha o coração das pessoas e as pessoas... A pessoa se simpatiza com isso muito rápido, né, assim, não é um negócio... O próprio envolvimento do bloco com questões sociais, e é um bloco que desde o início está vinculado a essas pautas. Eu acho que esse é um primeiro elemento, talvez o mais forte dos elementos, né? Agora, não só isso, tem uma outra coisa também, que é a qualidade dos profissionais envolvidos, né? Da própria organização, né, pessoal? Exatamente. Tanto dos músicos, dos organizadores, existe uma equipe profissional muito boa. Mas isso foi um processo meio que natural, meio que o Então Brilha meio que
meio que selecionou sem querer selecionar. E vai crescendo de baixo pra cima, né? E crescendo de baixo pra cima, exatamente. E tem uma coisa muito importante, que é o amor que esses profissionais têm pelo próprio bloco. Porque uma coisa é você produzir um bloco de carnaval porque você tá ganhando uma grana. Outra coisa é você produzir um bloco de carnaval que você ama, né? E hoje então o Brilha chegou num lugar em que os profissionais estão ganhando estão sendo remunerados. Mas o amor já tava ali, ó. Né? Anos trabalhando sem receber nada por amor, sabe? Então, um negócio. Aí assim, né? Eu tô falando dessa questão do crescimento também, porque ano passado vocês conseguiram arrumar um helicóptero soltando glitter na galera, no Guaicurus. Teve um helicóptero. Aí fica a pergunta, como superar? Ou é esse aí o helicóptero? O helicóptero é difícil, foi um né? master. Pois é. Olha, deixa eu fazer uma pergunta. Isso vai ser publicado antes ou depois do desfile do Brilha? Antes, vai ser Antes, então não vou contar. Só vou te falar o seguinte, vai ser superado, galera. Só que eu não posso contar aí que vai lá pra você ver. Superar um helicóptero de glitter. A expectativa é alta. O helicóptero passou. O helicóptero agora já é fichinha pequena. Isso aí, muito bom. Rubens, links, alguma coisa que você queira mandar pra galera entrar? Tem que pegar um papel com essas coisas, eu não sei de qual não, peraí. Então, olha, então vai estar aí na tela os links pra vocês visitarem, pra vocês olharem, dá uma olhada no Facebook. Eu queria falar um negócio. Por favor. Posso falar um negócio? Então, gente, nós estamos fazendo aqui, eu tô com o Homem-Aranha aqui do meu lado, né? E junto com o Homem-Aranha de peruca e o Homem-Aranha preparado pro desfile do Então Brilha, eu vou falar pra vocês o seguinte, pagar um trio elétrico é difícil. E nós estamos com uma campanha de financiamento coletivo aí no ar. Vocês podem entrar lá e dar uma ajuda. A gente aceita doação de R$1, você acredita? Só entrar lá para doar R$1, R$5. Você pode doar uma nota de R$20, uma outra nota de R$100. Até nota de R$1.000 nós estamos aceitando. Beleza? Bom, galera, sábado o bloco sai. Boa saída para vocês. Você quer saber o horário que o bloco sai no sábado? É uma boa, sim. Junto com o sol. Então vamos lá. Rubens, muitíssimo obrigado. Valeu. Até mais e até logo.